Tragam a faxineira aqui, agora! A voz de Ricardo Amaral cortou o silêncio da sala de reuniões. O magnata da construção civil acreditava ter o controle de tudo dentro daquele arranha-céu de vidro. Mas aquela ordem, dada com um sorriso de desprezo, não seria apenas o início de uma humilhação. Seria o gatilho para a sua própria ruína. A mulher que ele estava prestes a ridicularizar em público guardava um segredo capaz de destruir seu império. A poucos metros dali, Lia Vidal ergueu o olhar do seu carrinho de limpeza, surpresa, quando o chefe de segurança a chamou pelo nome. Sem entender o motivo, ela sentiu o peso dos olhares ao entrar na sala dos diretores. A sala de reuniões no 50º andar era um aquário de poder. As paredes de vidro revelavam a cidade se estendendo lá embaixo. Um reino que Ricardo Amaral via como seu. Em torno de uma mesa de mogno negro que refletia o teto como um espelho d'água, sentavam-se os investidores, homens e mulheres com rostos impassíveis, e sua equipe de arquitetos com sorrisos nervosos. Lia entrou nesse silêncio. Cada passo de seus sapatos de borracha parecia um trovão contra o mármore italiano. Seu uniforme cinza era uma mancha de realidade em um mundo de ternos de grife e relógios caros. As conversas morreram. Os olhares, primeiro curiosos, depois desdenhosos, seguiram-na até que ela parou diante de Ricardo. Ele sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos frios. Lia, que bom que pôde se juntar a nós, disse ele, com uma falsa cordialidade que fez a espinha dela gelar. Senhores, esta é Lia Vidal. Ela é absolutamente essencial para as nossas operações. Garante que nossos escritórios permaneçam impecáveis. Alguns dos diretores forçaram um riso baixo e cúmplice. Ricardo caminhou até a enorme tela interativa que exibia a planta do seu mais novo projeto, a Torre Titã. A Lia tem uma perspectiva única da nossa empresa. Uma visão, por assim dizer, do nível do chão. E eu acredito que todas as perspectivas são válidas. Ele tocou a tela, ampliando uma seção complexa da estrutura, um nó de vigas e dutos de ventilação no núcleo do edifício. Era um design revolucionário, o coração do sistema de sustentabilidade do prédio. Lia, aproxime-se, por favor. Não seja tímida. Ele a puxou suavemente pelo braço, posicionando-a na frente de todos. A humilhação era um prato servido quente e a plateia assistia em suspense. Olhe para isto, disse Ricardo, apontando para a junção. Nossos engenheiros passaram meses nisso. Diga-me, com sua experiência em limpar cantos difíceis, isto lhe parece forte? Acha que vai aguentar a pressão? O veneno em sua voz era palpável. A pergunta pairou no ar, absurda e cruel. Os arquitetos de Ricardo se remexeram em suas cadeiras, evitando o olhar dela. Os investidores, liderados pela séria Isabella Drummond, que permaneceu em silêncio, observavam a cena como se fosse um espetáculo. Lia não olhou para Ricardo. Seus olhos se fixaram na tela, e o mundo ao seu redor desapareceu. Aquele não era apenas um desenho, era a alma dela, roubada e desfigurada. Era o projeto que ela havia passado noites em claro criando, um conceito que ela havia submetido à empresa anos antes, apenas para receber uma carta de rejeição fria. Ali estava ele, apresentado como a obra-prima de Ricardo. Mas estava errado. Ao simplificarem seu design para cortar custos, eles haviam criado uma falha catastrófica. A junção que Ricardo apontava com tanto orgulho, o ponto exato de sua zombaria, era uma bomba-relógio estrutural. A pressão dos ventos em grandes altitudes, um detalhe que seu projeto original compensava com um sistema de dispersão único, sobrecarregaria aquele ponto exato em menos de uma década. Ela traçou as linhas com o olhar, seu cérebro trabalhando em alta velocidade. O silêncio dela se estendeu. 1 segundo, 10, 30. A atmosfera na sala mudou. A zombaria se transformou em uma tensão desconfortável. O silêncio de Lia não era o de uma ignorante, era o de uma juíza.
Ricardo sentiu a mudança. O poder estava escapando de suas mãos. A humilhação que ele planejou estava se voltando contra ele, tornando-o um tolo que tentava arrancar palavras de uma estátua. "O que foi, Lia? O gato comeu sua língua?" Ele rosnou, sua paciência se esgotando. "É uma pergunta simples. Diga para nossos importantes convidados o que uma pessoa comum pensa sobre o futuro." O rosto de Lia permaneceu uma máscara de calma. Ela ergueu os olhos da tela e, pela primeira vez, olhou diretamente para ele. Não havia medo em seu olhar, apenas uma frieza que o desarmou. A falta de resposta foi a afronta final. Para recuperar o controle, Ricardo decidiu dobrar a aposta, transformando o momento em um espetáculo de sua própria arrogância. Ele se virou para os investidores com um sorriso largo e confiante. "Sabem de uma coisa? A genialidade deste projeto é inquestionável. Tão inquestionável que vou colocar meu dinheiro onde minha boca está." Ele caminhou de volta para a frente da mesa, o centro das atenções, mais uma vez. "Eu faço um desafio, aqui e agora, na frente de todos vocês. Se qualquer pessoa nesta sala..." Ele fez uma pausa dramática, olhando de relance para Lia. "Qualquer pessoa provar que entende mais deste projeto do que eu, ela pode ficar com o contrato. O pacote inteiro de R$500 milhão. A sala prendeu a respiração. Era um gesto de poder absoluto, uma declaração de que seu conhecimento era infalível. Os investidores se entreolharam. Era uma loucura, mas também era o tipo de confiança que eles gostavam de ver. Ricardo sorriu, sentindo-se vitorioso. Ele havia transformado um momento de constrangimento em uma demonstração de força. Ele se virou para Lia, o desprezo retornando ao seu rosto. "Sua contribuição foi esclarecedora, Lia. Obrigado, já pode voltar para o seu carrinho de limpeza." Com um aceno de cabeça, ele a dispensou. Os seguranças se moveram para acompanhá-la. Lia se virou e caminhou em direção à porta, com a mesma dignidade com que entrou. Ela não olhou para trás. Enquanto a porta se fechava, ela ouviu o início dos aplausos para Ricardo, um som oco e sem vida. Eles não sabiam, mas acabavam de aplaudir o homem que havia acabado de assinar a própria sentença. E ela, a faxineira, tinha a caneta. Lia já estava no corredor quando a voz de Ricardo ecoou novamente, mais alta e afiada. "Espere um momento." Ela parou, sem se virar. Ele apareceu na porta da sala de reuniões, o rosto contorcido em uma máscara de fúria controlada. O silêncio dela o havia corroído mais do que qualquer insulto. Pensando bem, sua atitude foi um ato de insubordinação. "Não tolero esse tipo de desrespeito. Considere-se demitida, esgote seu armário e saia do meu prédio. Agora." As palavras foram ditas para que todos no andar ouvissem. Funcionários que passavam congelaram, olhando para o chão. A humilhação, que antes estava contida na sala dos diretores, agora se espalhava pelo ar como um veneno. O segurança, um homem mais velho chamado Jorge, que sempre a cumprimentava com um bom dia, agora tinha um olhar de pesar. "Sinto muito, Lia," ele sussurrou, enquanto a acompanhava até o elevador de serviço. A descida foi silenciosa, um zumbido mecânico que parecia contar os segundos de sua antiga vida se esvaindo. Eles caminharam pelos corredores do subsolo, um labirinto de canos e concreto, que era o verdadeiro oposto do luxo dos andares de cima. Outros funcionários da limpeza e manutenção desviaram o olhar, um misto de pena e medo. Eles sabiam que a ira de Ricardo Amaral podia recair sobre qualquer um. Seu armário era pequeno, de metal cinza. Dentro havia pouco. Um par de sapatos confortáveis, um livro antigo de capa gasta sobre pontes e estruturas, e uma foto desbotada dela com seu pai, ambos sorrindo em frente a uma pequena casa de madeira que eles construíram juntos. Ela guardou a foto e o livro em sua bolsa, deixando o resto para trás. Não havia mais nada para ela ali. Jorge a acompanhou até a saída dos fundos, entregando-lhe um envelope com seu pagamento final. Ele não disse nada.
Apenas assentiu com a cabeça, um gesto de respeito silencioso. Lhe saiu para o ar frio da tarde. O sol batia no vidro da Torre Titã, transformando-a em uma lança de luz que feria os olhos. A cidade zumbia ao seu redor, carros passavam, pessoas conversavam em seus celulares, mas para ela tudo era um ruído distante. Ela ergueu o olhar para o arranha-céu. Cada linha, cada ângulo, cada painel de vidro era uma palavra de uma história que ela havia escrito. Agora, o prédio se erguia como um monumento à sua derrota, um gigante de aço que a esmagava com seu peso. Ali, na calçada, sem emprego, sem reconhecimento, Lia Vidal estava completamente sozinha, uma arquiteta invisível na sombra de sua própria criação. Essa cena da humilhação te deu um nó na garganta? A imagem dela sozinha na rua partiu seu coração também? Se você acredita que a dignidade vale mais que todo o dinheiro do mundo, deixe um sim nos comentários. Vamos mostrar a força da nossa comunidade apoiando a Lia. O vento frio da avenida cortava o rosto de Lia, mas não era o frio que a fazia tremer. Era a memória, quente e com cheiro de serragem, que a transportou para 15 anos no passado, para a oficina de seu pai. Aquele lugar era seu verdadeiro lar. Ferramentas penduradas em contornos desenhados na parede, pilhas de madeira de pinho e carvalho empilhadas em cantos organizados, e o ar sempre espesso com o perfume de verniz e trabalho honesto. A luz dourada do fim de tarde entrava por uma janela alta, transformando a poeira flutuante em um pó de ouro. Ali, em meio ao caos criativo, uma Lia de 16 anos se debruçava sobre uma prancheta, o rosto manchado de grafite, a testa franzida em concentração. Seu pai, Marco, era um homem de poucas palavras e mãos que falavam por ele. Eram mãos grandes, com calos e pequenas cicatrizes, mas que se moviam com a delicadeza de um cirurgião ao trabalhar na madeira. Ele a observava do outro lado da oficina, um sorriso discreto no rosto. Ele nunca a apressava. Sabia que a mente da filha era um lugar de catedrais e cidades futuras, de estruturas que desafiavam a gravidade. Ele viu quando ela amassou mais uma folha de papel. Um suspiro de frustração escapando de seus lábios. Ela estava presa em um problema de distribuição de peso para o topo de sua torre dos sonhos. Ele se aproximou em silêncio, o cheiro de café vindo da caneca que segurava. Ele não olhou para o desenho, mas para ela. Quando um pilar não aguenta o peso, o que você faz? Ele perguntou suavemente. Eu o deixo mais grosso, pai. Mas fica feio, desproporcional. Ela respondeu sem erguer os olhos. Marco tomou um gole de café. Ou você ensina o peso a dançar, a se espalhar, como as raízes de uma árvore. Aquelas palavras simples abriram uma porta na mente dela. Raízes, dispersão. Ela pegou um lápis novo e começou a esboçar febrilmente, não mais um pilar, mas uma rede de suportes finos e elegantes que se entrelaçavam, distribuindo a carga de uma forma orgânica e bela. A solução era genial. Depois de quase 1 hora em silêncio, ela finalmente ergueu a cabeça, exausta e triunfante. Foi então que viu o que estava na bancada principal de Marco, coberto por um pano de algodão. Eu estava esperando você terminar, disse ele, os olhos brilhando de orgulho. Ele puxou o pano. Sobre a madeira da bancada estava o prédio dela, em miniatura. Uma maquete perfeita, esculpida em diferentes tons de madeira, capturando cada curva, cada ângulo impossível que ela havia imaginado. A base era de carvalho escuro, sólido e seguro. A torre, de uma madeira clara e leve, parecia de fato arranhar o céu. Era a Torre Titã, antes de ter um nome, antes de ser roubada. Era o sonho dela, tangível em suas mãos. As lágrimas brotaram nos olhos de Lia enquanto ela tocava a superfície lisa, sentindo cada detalhe que o pai havia recriado com tanto amor. Ele colocou suas mãos grandes e quentes sobre as dela. Isso, ele disse com a voz embargada.
É o que você tem aqui dentro. Ele tocou a testa dela com o dedo. É grande, Lia. É genial e vai assustar pessoas pequenas. Ele a fez olhar em seus olhos, a seriedade em seu rosto gravando cada palavra na alma dela. Nunca deixe ninguém diminuir a grandeza das suas ideias, filha. Prometa para mim. Eu prometo, pai. Ela sussurrou. A buzina de um ônibus trouxe Lia de volta ao presente. Ela estava sentada em um ponto, o céu da cidade ficando roxo com o crepúsculo. A dor da humilhação ainda estava lá, mas agora, por baixo dela, algo mais forte começava a queimar. A promessa, a memória de seu pai, o peso da maquete em suas mãos. Ricardo Amaral não havia apenas a demitido, ele havia insultado o legado de seu pai. Ele havia diminuído a grandeza de suas ideias, e isso, Lia decidiu naquele instante, ele pagaria muito caro. O apartamento de Lia era pequeno, mas impecavelmente organizado. Um santuário de simplicidade que contrastava violentamente com as ambições grandiosas de seus desenhos. Mas naquela noite, a pequena mesa de jantar se transformou em uma sala de guerra. Ela abriu um grande baú de madeira que ficava aos pés de sua cama, um presente de formatura de seu pai. O cheiro de papel antigo e tinta subiu, o perfume de seus sonhos esquecidos. Com um cuidado reverente, ela retirou os rolos de papel vegetal, as plantas desenhadas à mão, os cadernos de cálculo estrutural. Era o trabalho de uma vida, a prova irrefutável de sua genialidade. Espalhando tudo sob a luz amarela da lâmpada, ela viajou no tempo. Cada linha, cada anotação, contava a história da Torre Titã, ou como ela a chamava originalmente, o Projeto Raízes. O nome era uma homenagem à inspiração de seu pai. Ela ligou um computador antigo, cujo processador demorou a despertar. Enquanto a máquina aquecia, seus dedos traçaram as linhas do desenho original. Ela encontrou o ponto exato da humilhação daquele dia, a junção do núcleo de sustentação. Em seu projeto era uma obra de arte da engenharia, uma teia de ligamentos de titânio projetada para dispersar a energia cinética dos ventos, garantindo a flexibilidade e a longevidade da torre por séculos. Na tela de Ricardo, a teia havia sido substituída por um bloco sólido e grosseiro. Mais barato, mais fácil de construir, mas fatalmente rígido. Eles não haviam entendido a dança. Haviam trocado a genialidade pela conveniência. Finalmente, o computador deu acesso. Lia navegou por pastas antigas, o coração batendo contra as costelas. E então ela encontrou. A pasta se chamava O Grande Sonho. Dentro dela, dezenas de arquivos, mas um se destacava. Projeto Raízes Master WG. Ela clicou em Propriedades. A data de criação, 6 anos atrás. A prova digital, imutável e absoluta. Um sorriso frio, o primeiro em muitas horas, tocou seus lábios. Foi quando seu celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Lia, é o Léo. Léo Martínez. Nós trabalhamos juntos no 12º andar há alguns anos. A voz era familiar. Um arquiteto júnior, idealista e talentoso, que havia desaparecido da empresa de repente. Eu soube o que aconteceu hoje, ele continuou, a voz baixa e urgente. Eu sinto muito. Aquilo foi um circo de horrores. Mas eu não estou surpreso. Léo, o que aconteceu com você? Ela perguntou. O mesmo que quase aconteceu com você. Eu questionei. Eu fui designado para a equipe de revisão da Torre Titã e vi as mudanças que estavam fazendo no projeto original. Aquele núcleo de sustentação era uma loucura. Eu avisei que era perigoso. Fui demitido por insubordinação no dia seguinte. Eu sempre soube que o projeto não era dele, Lia. Aquele nível de visão, Ricardo não tem. Um aliado. Um que entendia a linguagem dela. Ele roubou de mim, Léo. Ela disse a voz firme. E eu posso provar. Do outro lado da linha, um suspiro de alívio e excitação. Eu sabia. Escute, ele vai dar um gala de lançamento em 2 semanas. O evento do ano.
Toda a imprensa, todos os investidores estarão lá. É o palco perfeito. Minha prima trabalha na organização. Eu consigo um convite para você. O plano começou a se formar, as peças se encaixando com uma precisão arquitetônica. Ela tinha a arma. Ele estava lhe dando o campo de batalha. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um restaurante exclusivo com vista para a cidade, Ricardo Amaral erguia uma taça de champanhe. Um brinde! Ele bradou para sua equipe de diretores sorridentes. A Torre Titã, um monumento à nossa visão. Seu vice-presidente riu. E um brinde à faxineira que quase estragou a festa. A cara dela, impagável. Ricardo deu uma gargalhada alta e desdenhosa. Ela? Por favor, já deve estar procurando outro esfregão para empurrar. Pessoas como ela são poeira, Paulo. A gente assopra e elas somem. Ele tomou um longo gole da bebida, o epítome da arrogância cega, completamente alheio à tempestade que se formava no pequeno apartamento do outro lado da cidade. Lá, Lia não ouvia as risadas. Ela salvava os arquivos em um pequeno pendrive, imprimia as plantas originais e guardava tudo em uma pasta preta. Por último, ela pegou a pequena maquete de madeira, o legado de seu pai, e a colocou ao lado da pasta. Não era mais apenas um sonho, era uma promessa, e ela estava pronta para cumpri-la. Faltavam 2 dias para o gala, o palco da batalha final. Mas Lia sabia que uma guerra não se vence com um único ataque. É preciso testar as defesas do inimigo, encontrar suas fraquezas, semear a dúvida em suas fileiras. O alvo dela era a coletiva de imprensa pré-gala, um evento menor, mas crucial. Em uma cafeteria discreta, longe dos olhos de Ricardo, ela e Léo se debruçaram sobre um laptop. Léo, com seus contatos e conhecimento do funcionamento da empresa, era a cavalaria. Lia era a estrategista, a general. Eles vão filtrar as perguntas dos grandes veículos, disse Léo, mexendo o açúcar em seu café. Precisamos de alguém com fome, alguém que não tenha medo de arriscar. E a pergunta precisa ser um míssil teleguiado, completou Lia. Técnica o suficiente para que ele não possa improvisar e específica o suficiente para expor que ele não conhece os fundamentos do próprio projeto. Por 1 hora ela trabalhou, redigindo a pergunta perfeita. Não era uma acusação, era um bisturi. Ela a entregou a Léo. Aqui, ele não terá resposta para isso. Léo encontrou sua arma em Camila, uma jovem repórter de um blog de arquitetura digital que lutava por um furo de reportagem. Ele a encontrou na saída do prédio onde ela trabalhava. Eu sou uma fonte, ele disse, sem rodeios. Ricardo Amaral é uma fraude. A Torre Titã não é dele. Não posso te dar a história toda ainda. Mas se você fizer esta pergunta na coletiva de amanhã, ele vai desmoronar na sua frente. E quando a verdade vier à tona, a história será sua. Ele entregou a ela um pedaço de papel com a pergunta de Lia. Os olhos de Camila brilharam com a mistura de medo e ambição. Era a chance de sua carreira. No dia seguinte, o salão da coletiva estava cheio, mas controlado. Ricardo Amaral estava em seu elemento, charmoso e eloquente no pódio, ladeado por seus arquitetos-chefes. Ele respondia a perguntas sobre o impacto econômico, os materiais sustentáveis, a visão de futuro. Eram respostas ensaiadas, polidas até o brilho. Em meio à plateia de jornalistas, Isabela Drummond, a investidora principal, assistia a tudo com uma satisfação contida. O projeto dela estava em boas mãos. Então, o microfone foi passado para Camila. Ela se levantou, as mãos tremendo um pouco ao segurar o aparelho. Camila Neves, do portal Arc Rouge. Ela se apresentou, a voz mais firme do que se sentia. Senhor Amaral, uma pergunta técnica, se me permite. Ricardo sorriu indulgentemente. Claro, Camila. Adoro os detalhes. Com relação ao sistema de amortecimento harmônico da torre, ela começou, lendo as palavras de Lia com precisão cirúrgica.
qual foi o raciocínio para optar por um núcleo de aço sólido em vez de uma treliça de dispersão, considerando as correntes de vento de cisalhamento documentadas a mais de 400 metros naquela área específica da cidade. O sorriso de Ricardo congelou. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. As palavras pairaram no ar, cheias de termos técnicos que soaram como um feitiço em uma língua antiga. Cisalhamento, treliça de dispersão, amortecimento harmônico. Eram conceitos que definiam a alma do projeto de Lia. Para Ricardo, era um ruído branco. Seus olhos piscaram. Ele olhou de relance para seus arquitetos, mas eles estavam pálidos, tão perdidos quanto ele. Eles apenas haviam simplificado o projeto, não o compreendido em sua essência. O pânico começou a borbulhar sob sua fachada. Um pingo de suor se formou em sua têmpora. "Bem, Camila", ele começou, a voz um tom mais alta que o normal. "Essa é uma excelente pergunta, muito detalhada. Mostra que você fez sua lição de casa." Ele tentava ganhar tempo, folheando papéis sobre o pódio que não continham a resposta. Nossa equipe de engenharia, que é, como sabem, a melhor do mundo, conduziu extensas simulações, e a conclusão unânime foi que a abordagem do núcleo sólido oferece uma robustez otimizada para o panorama estrutural contemporâneo. É uma questão de segurança e vanguarda. A resposta foi um desastre. Uma nuvem de fumaça corporativa que não dizia absolutamente nada. Os jornalistas mais experientes se entreolharam. Camila, sentindo o cheiro de sangue, insistiu. "Mas poderia ser mais específico sobre o fator de cisalhamento, senhor? A treliça não ofereceria uma resposta mais dinâmica?" A paciência de Ricardo se quebrou. "Nós já respondemos a essa pergunta. A decisão foi técnica e final", ele disse, a voz ríspida. "Próxima pergunta." Mas o dano estava feito. O murmúrio se espalhou pela sala. Na primeira fila, Isabella Drummond não se moveu, mas sua expressão havia mudado. A satisfação dera lugar a uma análise fria e penetrante. Ela olhava para Ricardo não mais como um gênio, mas como uma variável de risco. No seu pequeno apartamento, Lia assistia à transmissão ao vivo em seu tablet. Ela viu o suor na testa de Ricardo. Ela viu seu olhar de pânico. E o mais importante, ela viu os olhos de Isabella se estreitarem. Ela fechou o laptop. A primeira rachadura havia aparecido na armadura do Titã. A base dele era mais frágil do que ela imaginava. O palco estava montado. O salão imperial do hotel mais luxuoso da cidade brilhava sob o peso de 1000 cristais. Era o gala de lançamento da Torre Titã, e a elite do país estava presente. Homens em smokings, mulheres em vestidos de alta costura, todos segurando taças de champanhe e falando em tons reverentes sobre o homem do momento. No palco, banhado por um holofote azul, Ricardo Amaral saboreava sua glória. Atrás dele, em uma tela gigantesca, o logo dourado da Torre Titã pulsava suavemente, como um coração de metal. Ele estava no auge de seu discurso, as palavras roubadas de Lia soando grandiosas em sua boca. "Pois um prédio não é apenas aço e vidro", ele dizia, a voz ressoando com falsa paixão. "É um legado, é um símbolo do que podemos alcançar quando ousamos sonhar alto. E este sonho, este legado, eu compartilho com todos vocês esta noite." Ele ergueu a taça, pronto para o brinde que selaria sua vitória. Foi quando as portas duplas de carvalho no fundo do salão se abriram. Um facho de luz branca cortou a penumbra, silenciando o murmúrio dos convidados. Todas as cabeças se viraram. Primeiro, viram apenas uma silhueta contra a luz. Então, ela deu um passo à frente e o salão prendeu a respiração. Era Lia. Mas não a faxineira de uniforme cinza. A mulher que entrou no salão era uma visão. Ela usava um vestido verde esmeralda, uma cascata de seda que parecia viva, movendo-se com uma elegância fluida a cada passo.
O tecido capturava a luz dos lustres, cintilando como um rio de joias. Seus cabelos estavam presos em um coque simples e sofisticado, e em seu rosto não havia traço de medo ou hesitação, apenas uma calma glacial. O reconhecimento se espalhou pela multidão como uma onda de choque. Cochichos explodiram. É a faxineira! O que ela está fazendo aqui? No palco, o sorriso de Ricardo se desfez, substituído por uma máscara de fúria incrédula. Ela começou a caminhar. O mar de convidados se abriu para ela, criando um corredor no meio do salão. O único som era o clique suave de seus sapatos no chão de mármore, um ritmo constante e determinado marchando em direção ao palco. 2 seguranças corpulentos se moveram para interceptá-la. Mas Ricardo, cego pela arrogância, ergueu a mão para detê-los. Ele não deixaria que seus brutamontes resolvessem isso. Ele mesmo a esmagaria, publicamente, mais uma vez. Seria o ato final de seu triunfo. Lia subiu os degraus do palco, ignorando completamente a presença de Ricardo. Ele sibilou: "Saia do meu palco, agora!" Ela passou por ele como se ele fosse invisível e parou em frente ao púlpito, onde um laptop estava conectado à tela gigante. Com uma mão firme, ela tirou de uma pequena e discreta bolsa de veludo um pendrive de metal. O gesto foi tão preciso, tão deliberado, que ninguém ousou intervir. Ela o inseriu na porta USB. Um clique do mouse. O logo dourado da Torre Titã desapareceu. Em seu lugar, surgiu a área de trabalho de um computador. Ela abriu uma pasta. O grande sonho. Um último clique. A tela se dividiu em 2. À esquerda, a planta de Ricardo. A versão grosseira, simplificada. À direita, a de Lia. A original. Uma teia complexa e elegante de linhas e cálculos, visivelmente superior, mais inteligente, mais visionária. E então ela moveu o cursor para o canto inferior direito de seu projeto, ampliando um detalhe que fez o sangue de Ricardo gelar. A assinatura digital e o carimbo de data e hora. Lia Vidal. Criado em 17 de abril de 2019. 6 anos atrás. Um silêncio absoluto e pesado caiu sobre o salão imperial. Durou 1, talvez 2 segundos. Depois, foi quebrado por um único som, um suspiro coletivo que pareceu sugar todo o ar do ambiente. E então, a tempestade. Os flashes das câmeras da imprensa explodiram, uma rajada de relâmpagos brancos. E no meio da multidão, como um reflexo instintivo, centenas de celulares se ergueram no ar. As pequenas luzes vermelhas de gravação piscaram na escuridão, transformando cada convidado em uma testemunha, cada telefone em um gravador da história. A prova era pública, irrefutável, e estava sendo transmitida ao vivo para o mundo. Congelado no palco, Ricardo Amaral olhou para a tela, para o rosto calmo de Lia e para a floresta de celulares que o julgavam. Seu legado não era mais um sonho, era a cena de um crime. O silêncio no salão era tão denso que podia ser cortado. Ricardo estava paralisado, um monumento de terno caro sob o brilho dos flashes. Foi Lia quem quebrou o feitiço. Ela se aproximou do microfone e sua voz, calma e sem um pingo de tremor, preencheu cada canto do ambiente. Não era a voz de uma vítima. Era a voz de uma criadora reivindicando sua obra. "Meu nome é Lia Vidal", ela começou, e cada celular gravou suas palavras. "E há 6 anos eu criei o projeto que vocês veem à direita. Eu o chamei de Projeto Raízes." Ela apontou para a tela. "O que o Sr. Amaral apresentou a vocês como a Torre Titã não é apenas um plágio. É uma versão corrompida e perigosa do meu trabalho. A mudança que ele fez no núcleo de sustentação." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para os investidores. "Não é uma inovação, é uma negligência que compromete a segurança de todo o edifício a longo prazo." A acusação pairou no ar, mais devastadora que a de roubo. Agora era sobre vidas, sobre responsabilidade. Ricardo finalmente explodiu. Ele cambaleou até um microfone reserva no canto do palco, o rosto vermelho de fúria e pânico.
Isto é um absurdo, uma mentira deslavada. Ela é uma ex-funcionária amarga, demitida por justa causa. Está tentando me extorquir. Sua voz era estridente, desesperada. Seguranças, tirem esta mulher daqui agora. Tirem-na. Os seguranças deram um passo à frente, mas pararam, hesitantes. Seus olhos não estavam em Ricardo, mas em Isabela Drummond, que permanecia de pé, imóvel em meio à multidão, o verdadeiro centro de poder na sala. E antes que qualquer ordem pudesse ser seguida, Lia fez seu movimento final. Com uma calma que beirava a majestade, ela se abaixou e tirou de sua pequena bolsa a maquete de madeira. Ela a colocou gentilmente sobre o púlpito, sob a luz do holofote. As câmeras da imprensa deram um zoom violento. Na tela gigante, a imagem do objeto apareceu em alta definição. A obra-prima de seu pai. Cada detalhe, cada curva, cada encaixe era um eco perfeito do projeto original que brilhava ao lado. Não era mais um arquivo digital. Era a alma do projeto, física e inegável, esculpida em madeira e amor. Aquilo quebrou a última barreira de dúvida. Aquela maquete não poderia ter sido falsificada. Tinha história, tinha verdade. Foi então que Isabela Drummond agiu. Um assessor rapidamente lhe entregou um microfone. Ela não precisou pedir silêncio, ele lhe foi oferecido. Sua voz, fria e precisa como o corte de um diamante, atravessou o salão. Senhor Amaral. Ricardo se virou para ela, o rosto implorando. Eu me recordo claramente de uma reunião em sua sala de diretoria. Há algumas semanas, continuou Isabela, cada palavra caindo como uma martelada. Uma reunião na qual a senhorita Vidal, aqui presente, foi trazida para ser humilhada. E a palavra chocou a plateia. E eu me recordo com ainda mais clareza de um desafio que o senhor fez. Um gesto de confiança que agora vejo era de uma arrogância sem limites. Ela fez uma pausa, deixando-o se afogar na expectativa. Suas palavras exatas foram: se qualquer pessoa nesta sala provar que entende mais deste projeto do que eu, ela pode ficar com um contrato de R$500 milhão. Isabela baixou o microfone por um instante, seu olhar varrendo de Ricardo para Lia. Senhorita Vidal, ela continuou, a voz agora se dirigindo a Lia com um novo tom de respeito. Não apenas provou que entende mais. Ela provou que a alma, a mente e a autoria deste projeto são dela, e somente dela. Ela se virou novamente para Ricardo, o rosto uma máscara de desprezo gelado. Portanto, em nome do Conselho de Investimentos da Drummond Capital, o contrato com a Amaral Construções está oficialmente revogado. Toda a nossa participação no projeto está suspensa, com efeito imediato. Nossos advogados entrarão em contato com os seus amanhã. E, ela acrescentou, o golpe de misericórdia. Entraremos em contato com a senhorita Vidal para discutir o futuro. A sanção. Material, pública, brutal. O ar saiu dos pulmões de Ricardo. Ele deu um passo para trás, o corpo murchando dentro do terno caro. O poder o havia abandonado tão rápido quanto um raio. Os jornalistas, antes contidos, explodiram em um caos de perguntas, gritando o nome de Lia. Os convidados, antes bajuladores de Ricardo, viraram-lhe as costas, seus olhares agora fixos em Lia, uma mistura de admiração e espanto. Ele estava sozinho em seu próprio palco, uma ruína humana sob as luzes que antes o celebravam. A justiça poética havia sido servida. O caos no salão imperial era total. A equipe de Isabela Drummond, junto com Léo, formou uma barreira protetora ao redor de Lia, tentando guiá-la através da multidão de repórteres que gritavam seu nome. Enquanto a levavam por um corredor de serviço, em direção a uma saída privativa, ela passou por uma pequena sala de estar, cujas portas de vidro estavam entreabertas. Lá dentro, sozinho, estava Ricardo Amaral. Ele não era mais o titã, o magnata. Sentado em uma poltrona de couro, com a gravata afrouxada e o rosto pálido sob a luz fraca, ele parecia um homem oco, esvaziado de toda a sua arrogância. Lia parou.
Só um minuto, ela disse a Léo, a voz calma. Ela precisava de um ponto final, não um deixado pela multidão, mas um que ela mesma escreveria. Ela entrou na sala e fechou a porta atrás de si, abafando o barulho do corredor. Ricardo ergueu a cabeça, os olhos sem vida. Havia uma sombra de sua antiga fúria, mas ela se apagou, substituída por uma exaustão amarga. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Veio para saborear a vitória? Ele perguntou, a voz rouca, um mero sussurro de sua antiga imponência. Lia não respondeu à provocação. Ela permaneceu de pé, a alguns metros dele, o vestido verde esmeralda um ponto de vida vibrante na sala sombria. Ele soltou uma risada seca, sem humor. Eu encontrei seu portfólio, ele confessou, falando para o chão. Num arquivo morto, projetos rejeitados de anos atrás. O seu era perfeito, genial. Ele finalmente a encarou, e pela primeira vez, ela viu algo além da arrogância. Uma inveja corroída. Eu pesquisei seu nome. Vi que estava na folha de pagamento da limpeza. Achei que você tinha desistido, que ninguém nunca saberia. Que eu poderia... Ele parou, incapaz de terminar a frase. Você é brilhante, Vidal. Eu sinto muito. A desculpa era fraca. Um último esforço patético para salvar um fragmento de si mesmo. Lia o escutou em silêncio, absorvendo não as palavras, mas o que estava por trás delas. O vazio de um homem que só sabia construir com os tijolos dos outros. Quando ela finalmente falou, sua voz era desprovida de ódio. Havia apenas uma clareza final, uma lição que precisava ser dita. Meu pai era carpinteiro, ela disse suavemente. Ele me ensinou que o valor de qualquer estrutura, não importa quão alta ou impressionante, não está no topo, está na fundação. Ela deu um passo à frente e ele recuou instintivamente na poltrona. A sua fundação, Ricardo, sempre foi podre, construída sobre mentiras, sobre o trabalho dos outros, sobre a crença de que pessoas como eu são invisíveis. Você não roubou apenas o meu prédio. Você tentou roubar o legado do meu pai, a minha história. Mas uma fundação fraca não suporta o peso da verdade. Ela o observou por um último momento, um homem soterrado pelos escombros de seu próprio caráter. Não havia mais nada a ser dito. A justiça já havia sido feita lá fora. Aqui dentro era apenas a constatação de um fato. Lia se virou e caminhou em direção à porta. Ela não olhou para trás. Deixou Ricardo Amaral para trás, sozinho na sala silenciosa, para afundar na ruína que ele mesmo havia construído. 1 ano depois, o ar não era mais o de um salão de festas opulento, mas o de um canteiro de obras vibrante, cheio do cheiro de terra molhada e da promessa de um novo começo. Dezenas de jornalistas e membros da comunidade se reuniram sob uma tenda. No pódio, não mais como uma intrusa, mas como a anfitriã, estava Lia Vidal. Ao seu lado, sorrindo com genuíno orgulho, estava Isabela Drummond. A placa atrás delas não dizia Amaral Construções, mas Vidal & Drummond Arquitetura. Elas não estavam lançando uma torre para os ricos, mas a pedra fundamental de um centro comunitário com moradias sustentáveis. Lia falava com a mesma calma de antes, mas agora sua voz carregava a autoridade da realização. Ela gesticulava para as plantas de um projeto que servia às pessoas, não ao ego. E ao lado de suas anotações, pequeno mas sólido, repousava o modelo de madeira que seu pai havia feito. Não estava mais escondido em um baú, mas ali, para todos verem, o símbolo de uma fundação construída com integridade. Em um dos monitores da imprensa ao lado, uma notícia passava em silêncio. A imagem de Ricardo Amaral, mais magro e com o rosto abatido, entrando em um tribunal. Em manchete abaixo dizia: julgamento por fraude do ex-magnata da construção entra na fase final. Toda a estrutura nasce de uma ideia, disse Lia, concluindo seu discurso para os aplausos calorosos. Mas ela só permanece de pé se for construída com verdade. Seus olhos se voltaram para a pequena maquete de madeira.
Ela tocou a superfície lisa com a ponta dos dedos, um gesto silencioso de gratidão. O legado de seu pai não estava mais na sombra de um arranha-céu roubado. Estava ali, ao sol, servindo de alicerce para um futuro que ela finalmente estava construindo com as próprias mãos. Se a história da Lia te inspirou e você acredita que a verdadeira força vem da integridade, deixe o seu like para fortalecer nossa mensagem. Eu adoraria saber de onde você assistiu a essa jornada. Comente o nome da sua cidade, pois faço questão de ler e responder o máximo possível. E para não perder mais nenhuma história de superação que te prenda do início ao fim, inscreva-se no canal. Nossa missão é essa. Não vá embora ainda. Preparei 2 outras histórias de virada incríveis que estão na tela agora. Escolha uma e clique. Te encontro lá.